A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem e que me assistem neste momento. Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Hoje, meus queridos, quero falar um assunto também de suma importância e cujo tema é da vontade de Deus que nós conheçamos as estratégias de Satanás? Sim ou não? Tem líderes, tem pastores e tem irmãos que falam, eu não quero saber nada do inimigo, eu não quero dar trela para o inimigo, achando que estamos exaltando o inimigo. Tem gente que fala que eu estou exaltando mais o diabo do que a Deus. Mentira, não tem nada a ver. Quando nós estamos falando algo que o inimigo faz, é porque o próprio Deus mesmo revelou e com isso nós estamos exaltando a Deus. Então, quando você fala da estratégia de Satanás, é porque Deus quer que você se proteja, sabe? Tem pessoas que falam, não, Deus é comigo e nada me acontece. Olha para a sua vida, né? Vê se o inimigo muitas vezes não pega você ali na curva, né? Como diz o ditado. Então eu vou mostrar para vocês biblicamente que é da vontade de Deus, que por mais que você tenha um Deus todo-poderoso que sabe todas as coisas, mas Deus nos deu livre-arbítrio para que nos posicionemos, nos defendemos e saibamos também lutar com as armas que em Cristo já somos mais que vencedores. Então eu tenho dito que, sim, de fato nós temos Cristo, mas a grande maioria, não todo mundo, a grande maioria não sabe usar as armas que tem, que já somos mais que vencedores. Então para e pensa, né? A pessoa está com Jesus no coração, com o Espírito Santo no coração, e sofrendo, padecendo, sendo atacado. Por quê? Porque não sabe usar as armas e não está entendendo a vontade de Deus ali na sua vida. Então, amados, eu vou mostrar para vocês biblicamente que é da vontade de Deus que a gente conheça as estratégias de Satanás, tá? Então, para isso, não é para você ficar aí buscando o ocultismo, não, nada disso, curiosidade não. É para você orar e entender. Espírito Santo me mostra como que Satanás está agindo na minha vida, na minha casa, no meu casamento, na minha família, e quais são as brechas que porventura eu abri e quais são as legalidades que eu mesmo dei a ele para que ele, de uma certa forma, tenha vitória. Porque, amados, está muito claro que Satanás está tendo muitas vitórias em muitas questões em muitas áreas das nossas vidas. Tá? Quando eu digo nossa, eu me incluo porque eu também tenho que vigiar, amados, tá bom? E eu estou aqui aprendendo e aquilo que eu aprendo do Espírito Santo, eu também passo para vocês, porque assim Deus quer e assim eu estou obedecendo. Então, vamos para o texto bíblico que prova que Deus faz questão que a gente conheça a estratégia do inimigo. Para quê? Para que a gente saiba se defender, tá bom? Isso está escrito no segundo livro de Reis, tá? Segundo Reis, ok? Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 8, diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, ali bem escondidinho, só entre eles, ele disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento, ok? Porque ele está querendo guerrear contra Israel. Versículo 9. Mas o homem de Deus, olha que interessante, mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Olha que interessante, né? Eliseu sabia a estratégia do rei da Síria. Então ele avisa, olha, cuidado, né? Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel então enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara. Então ele se posicionou e de que o tinha avisado. Foi avisado e aí o rei de Israel foi lá e obedeceu. E assim, sabe o que aconteceu? Ele se salvou, né? Eles se salvaram, não foi uma vez e nem duas vezes, foi mais do que isso, tá? Interessante, o rei da Síria está lá planejando um ataque
que é o inimigo do povo de Deus. Deus revela para Eliseu a estratégia do rei da Síria, que o rei da Síria ele está ali representando, né, o inimigo, porque ele é contra o povo de Deus, e Israel está representando Deus, porque Israel é o povo de Deus, ok? Aí o versículo 11. Então, tendo-se turbado com estes incidentes, o coração do rei da Síria, não é por menos, né, porque ele planeja algo, chega lá, o povo de Israel está totalmente preparado. Que negócio é esse? Aí chamou ele os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ou seja, em outras palavras, será que tem algum dedo duro aqui nas palavras de hoje? Será que tem alguém nos traindo e avisando o rei de Israel as nossas estratégias? E olha que interessante. Respondeu um dos seus servos. É interessante que Deus faz questão de deixar um servo lá do rei da Síria para declarar exatamente isso. Ó rei, não tem ninguém aqui que é traidor, não tem ninguém que está passando lá os planos, meu senhor. Mas tem um profeta. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de ouvir, ou seja, lá no mais íntimo que você planeja, o profeta Eliseu sabe. Quem é que revela para o profeta Eliseu? Deus revela, entende? Então aí, o rei da Síria, ele disse: ide e vede onde ele está, para que o mande prendê-lo, e aí vai atrás de Eliseu, e nós sabemos que foi tremendo depois como Eliseu lidou com essa perseguição. Mas o que eu quero aqui enfatizar, depois vocês podem continuar lendo aí o capítulo 6 de 2 Reis, tá bom? O que eu quero enfatizar é que Deus fez questão de mostrar para Eliseu o que o rei da Síria estava planejando para matar e escravizar o povo de Israel. E hoje, amados, esse Deus mudou? É o mesmo Deus, tá? O Deus de Eliseu é o mesmo Deus que nós cremos. E hoje nós temos Jesus Cristo, que já veio. Hoje nós temos o Espírito Santo, que está nos orientando. E você acha que Deus, o Pai, que está lá com Eliseu, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo não são um? Eles estavam lá também, né? E com todo o desenrolar das revelações, hoje nós já temos Jesus, que já veio, ressuscitou, o outro Consolador, que é o Espírito Santo, e está dentro de nós. Então, muito mais, né? Cada vez mais, com toda essa experiência, Deus faz questão de mostrar, olha, está escrito, e eu quero revelar para vocês as estratégias de Satanás. Só que, infelizmente, queridos, a grande maioria do povo cristão, eles estão enganados por suas tradições, sabe? Eles acham que conhecer a estratégia de Satanás é perca de tempo, eles acham que conhecer cada vez mais como o inimigo atua, eles acham que é dar lugar ao diabo, é adorar o diabo. Tudo isso Satanás dá risada porque Satanás ele acaba tendo mais caminho através dessas pessoas. Por quê? Por mais que eles estejam lá orando e eles estejam buscando a Deus, mas querido, se eles não souberem como o inimigo trabalha, eles vão ser pegos, tá? Porque Deus de fato estabeleceu dessa forma, entende? Então Deus está dando tempo para que cada um conheça, não só Deus, lógico, você tem que saber que nosso Deus é poderoso, é tremendo, mas Deus está falando, agora você tem que conhecer o inimigo. Por quê? Porque senão ele entra fácil na sua casa, tá? E aí vocês podem ver os meus vídeos, as pessoas que eu ministro são todos crentes, estão todos com problemas. Não é ímpio, não. A grande maioria, 99,9% são crentes. Tudo cheio com dificuldades. Então, por que eles com Deus estão sendo prejudicados? Porque eles não conhecem as estratégias do inimigo e não sabem se proteger. Se você aprender a se proteger, então você sabe orar específico, você vai usar a arma certa, que a oração é o sangue de Cristo. O sangue de Cristo para limpar os seus pecados, as brechas você fechar, e no nome de Jesus você expulsar ali o inimigo, que seja um demônio ou quem quer que seja, entende? Então eu vou dar um exemplo para vocês já contei várias estratégias, veja os meus vídeos, tá bom? E eu vou sempre contando aqui para vocês, e hoje eu quero contar
uma estratégia de Satanás que ele usa muito, e aqui eu vou falar até sobre mim. Eu gosto de falar sobre mim para você não achar que eu estou inventando, para você não achar que eu estou delirando, que eu estou especulando, foi alguém que falou, não entendeu? Não. Quando eu digo que é algo que aconteceu comigo, eu estou falando com base, com peso, algo que eu estou vivendo, que eu vivi, e aí quem está sendo exposto sou eu mesmo, então eu não tenho problema nenhum em comentar certas experiências relacionadas a mim, porque falando de mim, isso leva você mais uma segurança desta informação, ok? Então, nas ministrações e nas orações que nós temos, eu aqui e a equipe que Deus colocou ao meu lado, são pessoas tremendas, são pessoas que cada um tem o seu dom, eu tenho os meus, os irmãos têm os deles e Deus tem trazido. E se você quiser fazer parte desse ministério, se inscreva aqui no e-mail, manda uma mensagem para mim aí que a gente vai conversar, tá bom? E aí, nestas comunhões, nessas revelações, o que o Espírito Santo revelou para mim? Que antes de eu casar, já estou casado há 30 anos, lógico, com a minha esposa, casar com a minha esposa, né? Então, antes de eu casar com a minha esposa, lógico que eu namorei outras mulheres, não é? Eu me converti. Depois eu vou dar muitos testemunhos meus aqui, que vocês vão ver que dá para passar horas aqui falando de testemunho do que Deus já fez na minha vida. Contando experiência, eu creio que vai ajudar você também. Eu me converti depois dos 22 anos mesmo ali, né? Eu conhecia Deus do meu jeito, mas eu me converti depois dos 22 anos. E até os 22 anos eu namorei, né, com algumas mulheres antes de conhecer que hoje é a minha esposa, tá? Então, as pessoas que a gente namora, é lógico que aquelas mulheres querem ficar com a gente, né, ou comigo, ou com você que está aí. Só que no decorrer do namoro, eu entendia que aquela mulher não era para assumir um compromisso sério comigo, um casamento, ser a mãe dos meus filhos e seguir a vida comigo. Então a gente vai terminando e vai conhecendo outras meninas, tá certo? E eu creio que é o cotidiano e a vida normal da grande maioria das pessoas, principalmente de quem não é crente, tá certo, irmão? Porque eu até então não era convertido. E aí, o que Deus me revelou agora? Veja bem, depois de um bom tempo, Deus vai caminhando e Ele quer limpar tudo, Ele já limpou muita coisa sobre mim. E agora foi revelado o seguinte, que uma destas moças fez uma consagração a Satanás para me ligar a ela e para que eu fosse somente dela e de mais ninguém. E o que ela fez? E foi revelado que hoje, na época, eram poucas pessoas que sabiam disso. E hoje, muitas mulheres sabem disso. Então, eu vou aqui revelar uma estratégia que o inimigo faz, mas isso não é para você fazer, é para você se defender e quebrar isso, tá bom, querido? O que algumas mulheres, e não são poucas, foi revelado que não são poucas, elas fazem? Tá lá no barzinho, tá lá no baile, né, uma música, som ambiente e tal. Então aí você vai tomar um drink, vai tomar uma cervejinha, vai tomar um guaraná, você vai tomar uma bebida. Então, aquela mulher, por querer ficar com você e não querer te perder, sabe o que elas aprenderam a fazer? Porque o inimigo ensina, e isso acaba sendo muito forte, tá? Porque acaba trazendo dificuldades, porque está ligado ao inimigo. Elas fazem o seguinte, elas vão no banheiro, ou então ali mesmo na mesa. Você sabe que as mulheres sempre com a bolsa, e dentro de bolsa de mulher tem tudo, né, queridos? E aí o que tem dentro de bolsa de mulher? Além de batom, pente, espelho, tem lá uma lixa, não é? Tem corta-unha, vocês sabem disso? As mulheres sabem. Então, o que foi revelado? Ela lixa ali a unha, tá? A unha ela vai lixando, e aquele pozinho da unha, porque a unha vai diminuindo com a lixa. Aí ela pega, vai lixando, escondido ali mesmo, bem rapidinho. Um pouquinho só já é o suficiente. Então ela lixa a unha, o pó, ela põe um pouquinho assim na mão, e ela sabe que ali tem um pó, porque isso ela aprendeu, ou ela aprendeu aí pelo Google, ou ela foi em algum lugar, ou ela era de algum lugar, ou ela aprendeu em alguma religião aí de macumba, seja o que for, ou seja, ela aprendeu.
E aí ela pega aquele pó da unha e molha um pouquinho da sua saliva e coloca ali na unha, molhado com a saliva dela, e joga dentro do seu copo, aonde você vai tomar um guaraná, ou você vai tomar uma cerveja, ou você vai tomar um drink, ou uma caipirinha, seja lá o que for que você toma. Ela coloca ali dentro, e isso foi feito comigo, tá? Uma dessas moças queriam ficar comigo e jogou lá dentro e deu para mim, e eu bebi, porque eu não sabia, tá? E quando você está namorando ali, lógico, você está beijando a pessoa e está bebendo, né, aquela bebida da época, seja uma cerveja, um uísque, um guaraná, o que for, mas você está ali tomando. E aquele pó de unha, juntamente com a saliva dela, isso entra para dentro do organismo da pessoa e isso acaba virando uma legalidade para os demônios atuarem na sua vida, entende? E aí, queridos, quem é que vai saber disso se Deus não revelar? Entende? E Deus revelou isso para mim. Ou seja, e aí então eu quis saber por que a unha e por que a saliva. A unha é porque ela é forte, tá? A unha é porque pode olhar que é forte, né? A unha serve para às vezes raspar, coçar, muitas vezes ela espreme até uma espinha. Você pode ver que a nossa unha ela é muito forte, tá? Então a unha representa força. E a saliva representa união. Por quê? Você sabia que quando você beija alguém, tá ali beijando de língua, até mesmo aqui os lábios, né? Então você engole a saliva do seu companheiro, tá? Você, mulher, engole a saliva do homem e o homem engole a saliva da mulher. E nós sabemos disso, sim ou não? É lógico que a gente engole. Então, a saliva da mulher entra para dentro de você e a saliva do homem entra para dentro da mulher. Isso se chama o quê? Uma união. Então você está unido àquela mulher, tá? Então, espiritualmente falando, amados, vocês sabem que união sexual, beijo, sexo, tudo deveria sempre ser feito dentro do casamento. Mas hoje, e já há um bom tempo atrás, né, as coisas do jeito que já vem vindo, ninguém está nem aí para esses ensinos, mas tudo isso é espiritual. Então, aí a pessoa ali está beijando, está se unindo com aquela pessoa, e ainda mais quando faz sexo, aí é que se torna uma só carne, e aí então a transferência de espírito, tanto da pessoa para mim, e tanto de mim como para ela, como dos dois que estão juntos. E aí então foi revelado isso, que existia no mundo espiritual esta união de força para a pessoa estar ligada a mim e eu estar ligado a ela. Entende, queridos? E aí então o Espírito Santo revelou e aí mostrou que temos que retirar isso. Então, como é que você retira isso? Como é que você remove? Também eu vou ensinar aqui. Você vai orar e vai dizer, Pai, em nome de Jesus eu confesso que eu namorei, né, várias mulheres, beijei, né, várias mulheres e me uni pela saliva e até sexualmente com outras mulheres. Então eu peço perdão, eu aplico o sangue de Cristo e me desvinculo de cada uma delas. E agora, uma vez que o Senhor revelou que além disso, ela colocou lá o pó da unha junto com a sua saliva dentro do meu copo de bebida, então eu retiro toda a bebida que entrou dentro do meu ser, eu retiro todo o pó de unha desta pessoa e me desvinculo dela no mundo espiritual, aplicando o sangue de Cristo e repreendo toda a ação dos demônios que entraram por meio dessa legalidade e os expulso. Então toda doença, toda enfermidade e tudo aquilo que ele colocou em mim por causa desta união totalmente errada e ilícita, de acordo com Deus, eu peço perdão e me desligo para sempre em nome de Jesus. Amém, queridos? Então essa é uma das estratégias de Satanás, tá? E quero aproveitar mais uma outra, já temos aqui 19 minutos, mas quero só aproveitar uma outra. O Espírito Santo me revelou que você e eu precisamos orar quando for comer carne. Você vai no açougue, você compra carne, tá? Então, queridos, foi revelado para mim de que o inimigo, Satanás,
ele está pegando ossos de humanos no cemitério, tá? Que é de defunto. Ele está pegando esses ossos, está triturando, tornando ele pó, e esse pó dos ossos de mortos, de defuntos, ele pega só um pouco e joga dentro da carne. E aí não dá para perceber. Você está comendo uma carne com o pó de ossos de pessoas mortas, tá? E isso é terrível. Isso é comer exatamente o defunto, que é abominável a Deus. E Satanás sabe disso. Então ele, sabe, no secreto ele fala, faz isso porque o povo não sabe de nada. O povo come tudo que está pela frente e nem ora. Então essa também é uma estratégia de Satanás para trazer doenças e enfermidades. Então eu te pergunto, a carne que você come em churrasco, principalmente que você vai ir na casa de amigos, e o churrasco está ali de um jeito até, como foi feito, o que colocaram, entende? E você ora? Você ora? Seja sincero. Então como se livrar de tudo isso, se você não sabe? Pela oração, você santifica a alimentação. Pela oração, você santifica a comida. Pela oração, você santifica o que você bebe. E se tiver algo ali amaldiçoado, pela oração no nome de Jesus, aquilo é desfeito e nada te acontece. Como eu não sabia, eu bebi aquela bebida lá atrás, antes de casar, e até hoje, aquela mulher, não sei o que aconteceu com a vida dela, não é? Até hoje, no mundo espiritual, o Espírito Santo disse que existia essa legalidade contra mim no mundo espiritual que eu não sabia. Como nós estamos vivendo com Deus, o Espírito Santo é Pai, ele fala, porque você me busca, eu vou te revelar tudo o que fizeram contra a sua vida. E assim também, queridos, se você também tiver intimidade com o Espírito Santo, se você buscar a Deus, ele também vai te revelar tudo o que Satanás fez contra você. Para cada um, Satanás tem uma estratégia. Tá? Então, assim como ele revelou para Eliseu o que o rei da Síria ia fazer, assim também ele revela para mim o que fizeram contra mim. E assim também revela para você o que fizeram contra você. E acredite, pode ter certeza que tem muita coisa que foi feita contra a sua vida. Tá? Eu tenho limpado muita coisa da minha vida e tem sido bênção. Deus tem me abençoado muito, Deus tem me agraciado e continuo cada vez mais me limpando e me santificando. E tudo aquilo que eu aprendo, eu quero transmitir para você, tá, queridos? Então, que Deus te abençoe, espero que você tenha entendido, espero que você não esteja aí ironizando ou debochando, achando que é loucura, porque eu estou falando algo sério, isso acontece. Se você não acredita, você então é uma pessoa muito vulnerável para Satanás atuar na tua vida, porque você pensa que Deus vai te proteger se você está dando legalidade para ele, entende? Então não é porque você tem Deus que você não tem que orar, vigiar, fechar as portas. Se você fecha as portas da sua casa, né, é porque você tem que fazer a sua parte. Então, dando o exemplo, não é porque você tem Deus que você vai deixar o portão aberto, que você vai deixar a porta da casa aberta, que você fala, eu estou com Deus e nada me atinge. Então, deixa as portas abertas para você ver se o ladrão não entra, não rouba e não faz alguma besteira aí com alguém da sua família ou até mesmo com você. Por favor, considera, orem e que o Espírito Santo te revele mais este assunto que Deus mandou trazer aqui para você. E assim como eu estou sendo liberto e muito ajudado, eu também quero isso para a tua vida. Que Deus abençoe a sua vida, que você esteja orando também por mim, por a minha família, por este ministério. Se inscreva aqui no canal, tá? Clique aqui no sininho e toque em todas para você ser notificado de outras mensagens. Divulgue essa mensagem para todas as pessoas que Deus colocar no seu coração. E se você é alguém que não está congregando, não reúne em nenhum lugar e precisa de estar sendo ali apacentado e você precisa de estar sendo fortalecido, entre em contato comigo. O meu e-mail eu vou deixar aqui abaixo na descrição, os meus dados eu vou deixar aqui na descrição abaixo para te ajudar e estar orando pela tua vida, tá bom, queridos? Que Deus abençoe ricamente o seu coração, repreendo aqui o inimigo de querer tirar essa semente que está sendo falada no seu coração, que você seja muito esclarecido por Deus em todas as coisas, assim como Ele está me mostrando, e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, um grande abraço. Tchau!